Olá pessoal, tudo bem? Professor Ernesto Luiz de Física, te dando aquele resumo legal para o seu Enem. Estamos aqui no projeto Universidade para Todos. Nós vamos começar hoje já fazendo a leitura, a abordagem a partir do próprio item, para você ver como às vezes dá para você resolver um item de Enem só lendo ele. Então, o item fala a si mesmo. A pandemia do novo coronavírus está alterando as relações de consumo em vários aspectos. Uma delas é a utilização de termômetros digitais. Olha a palavra que eu vou destacar: infravermelhos. Eles são sensores capazes de aferir a temperatura de corpos ou superfícies através da radiação emitida. A medição da temperatura é feita de modo que o sensor não precisa tocar a superfície, ou seja, não tem necessidade de contato direto. O resultado da temperatura sai na hora. A respeito dessa radiação emitida pelo termômetro, ela apresenta menor frequência e menor comprimento de onda que a luz visível, maior frequência e menor comprimento de onda que a luz visível, menor frequência e maior comprimento de onda que a luz visível, maior frequência e maior comprimento de onda que a luz visível, frequência de onda iguais ao da luz visível. Queridos, palavra-chave para você ver. Percebe que ele fala de luz visível, ele está falando de frequência e comprimento de onda. Para você resolver essa questão, você precisa saber um negócio chamado de espectro eletromagnético. Tá certo? O famoso espectro eletromagnético. Tudo bem? O espectro eletromagnético, na verdade, é um conjunto de ondas eletromagnéticas que se diferenciam quanto ao seu comprimento de onda e a sua frequência. Então vamos fazer assim. Quem é o espectro eletromagnético? Vou colocar aqui para você. Tem que saber essa sequência, tá? Tem que saber a sequência. Vamos lá. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio X, raio gama, e se quiser a gente ainda pode colocar o raio beta. Tá certo? Todas essas aqui são ondas eletromagnéticas, tudo bem? Como é que você vai fazer a análise? Perceba o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Tá certo? Das ondas de rádio para o raio beta, você tem o aumento da frequência. Então aqui, ó, tu tens a menor frequência e aqui você tem a maior frequência. Só que você tem que lembrar o seguinte, que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu fizer um desenho aqui, ó, vou fazer bem aqui esse desenho, tá? Para você analisar, ó. Eu tenho uma onda aqui, tá vendo? Eu tenho uma onda bem aqui, ó. Percebe que isto aqui é uma distância onde você tem uma onda completa. Então, aqui você tem um comprimento de onda. E aqui, ó, você também tem um comprimento de onda. Percebe que o número de repetições da onda é maior em cima. Então, significa que aqui você tem maior frequência, por tabela você vai ter menor comprimento de onda. Já embaixo você tem o maior comprimento de onda, então você vai ter o que? Menor frequência, tá certo? E no espectro eletromagnético é assim que funciona. Então, se eu fizer aqui, ó, seria mais ou menos isso, ó. Aí vai diminuindo a frequência, tá certo? Porém, vai aumentando o comprimento de onda. Vai aumentando a frequência, perdão, e vai diminuindo o comprimento de onda, tá certo? E ele fala no infravermelho. Então, na questãozinha aqui, turma,
é importante nós verificarmos essa questão do infravermelho. Então, você vai olhar aqui o infravermelho, ó. Você olha o infravermelho e a luz o quê? Visível. Que foi isso que ele trabalhou na questão com você. O infravermelho e a luz visível. O que você pode verificar? Perceba que o infravermelho ele tem menor frequência que a luz o quê? Visível. Então, se o infravermelho ele apresenta menor frequência, tá certo? Em relação ao comprimento de onda da luz o quê? Visível. Então, se você vê a luz visível em relação ao infravermelho, a luz visível tem o quê? Maior frequência. Por tabela, vai ter menor comprimento de onda, tá certo? Então ele pergunta, a respeito dessa radiação pelo termômetro infravermelho, apresenta menor frequência e maior comprimento de onda que a luz visível. A alternativa correta, pessoal, é a letra C de casa. Ok? Mais uma dica para o seu Enem. Em um outro momento, nós vamos explicar o dia a dia dessas ondas eletromagnéticas. Um abraço a todos, até a próxima.